Vocês ainda estão aí? Como está a paciência com o argentino? Muita paciência vocês têm. Vou tentar formular de novo algumas palavras. Estamos passando dias de reformulação, de revisitar o que está acontecendo em nossas vidas, em nosso contexto, no mundo, porque vocês estão num momento essencial para não errar ao alvo. As decisões que vocês tomam nesses dias, as ações que vocês fazem no dia a dia, têm implicâncias muito sérias, para bem ou para mal, na vida futura de vocês e a obra que o Senhor tem para vocês. Cada um de nós veio para esse mundo com um propósito, com um chamado. Todos queremos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e cada um de nós tem um propósito dentro desse propósito, tem um chamado dentro desse propósito. Nossa vida não é nossa, é de Deus, pertence a Ele, e esse é um lugar mais seguro para nós, de não estar inventando a vida à medida que venham os anos, mas estar colocando os fundamentos que Deus quer que coloquemos, para que nossa vida seja uma vida gloriosa, não para nós, mas gloriosa nos olhos de Deus. Amém? Onde a glória seja para Ele. E quando a glória é para Ele, então somos felizes. Nossa alegria é ver Jesus feliz. Se você olha para Jesus e Ele está sorrindo, então você pode sorrir tranquilo. Vocês todos conhecem a história daquele violinista, né? Que deu aquele concerto maravilhoso, todo mundo estava de pé, aplaudindo, mas ele ficou triste. E falaram: como é que você não está feliz? Todo o teatro ficou de pé por 10 minutos, mas meu professor não estava aplaudindo. Queremos Jesus aplaudir. Queremos Jesus, quando vamos para sua presença, aplaudir. Os aplausos, você fala assim, aplausos daqui não são importantes. O Senhor analisa nosso coração. Ele está aí dentro, no lugar segredo, nosso templo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, templo dele, onde Ele mora. E toda a nossa vida pertence a Ele. Amém? Temos falado hoje de manhã, foi tremendo. Só ler. Eu não estou pregando, eu estou lendo a palavra, o que a palavra fala, só. Jesus está aqui. Cantávamos, queremos te olhar. Vamos seguir olhando a Jesus. Para olhar a Jesus, temos que fixar nossos olhos na sua palavra. Aí você tem o quadro dele, tem a foto dele. E suas palavras são vida eterna. Por isso é que estamos passando tempo nesse retiro com essas palavras que Jesus deixou para nós. Palavras que esperou muito tempo para falar. Antes dessas palavras, o povo de Israel ficou com 400 anos de silêncio. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, acabou com uma grande reto, como se fala? Um grande... Correção.
reprehension. Repreensão. Uma grande repreensão. E acabou, e nunca mais um profeta falou, não tinha mais palavra de Deus, e de repente, naquele pesebre que hoje falamos, nasceu o Filho de Deus, Deus feito homem, e esperou 30 anos, morando na casa dos seus pais, e agora ele começa a falar, começa a abrir o seu coração, o coração do Pai. Nada do que ele falou, o Pai não falou para ele. Nada do que ele fez, o Pai não mandou ele fazer. Então, por isso, temos que ter solenidade quando ouvimos as palavras dele, porque as palavras dele são as poucas palavras que a deidade vai falar por toda a história. E quando ele volte, são essas palavras que vão nos julgar. Amém? São sérias. O Sermão do Monte, você fala assim, Sermão do Monte? Era considerado pela igreja primitiva como a lei de Cristo. Tinha a lei de Moisés e tinha a lei de Cristo. A lei de Moisés foi reemplaçada pela lei de Cristo, né? Mas a igreja primitiva antes não tinha Bíblias como nós, não tinha iPad com a Bíblia, não tinha telefone, nem livros também. Estavam nos rolhos, que poucos tinham acesso e podiam ler. Então memorizavam a lei de Cristo. Nós, com um grupo de jovens em Buenos Aires, o ano 2024, memorizamos Mateus 5, 6 e 7. De memória. Toda terça-feira tínhamos exame. Porque essas palavras são importantes. E não podemos saber tanto de matemática, de ciência, e não ter essas palavras gravadas em nosso coração. Se você vê um jovem superficial, vai ver um jovem com pouca palavra de Deus. É verdade? Fala muita bagunça. Mas quando alguém habita e permanece na palavra, medita a palavra, fala o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda em conselho de maus, mas medita na lei de Deus dia e noite, porque ele vai ser como uma árvore plantado perto do rio e vai dar fruto ao seu tempo e sua folha não vai cair. É assim? Tradução argentina. Então, essa palavra aqui é a palavra eterna. Amém? Essa era a lei da igreja. Eles memorizavam essas palavras que eu vou ler hoje. E era o que eles conheciam. Não tinham as cartas apostólicas. O que tinham era o Sermão do Monte. E vamos recorrer um pouco mais. Hoje vimos as bem-aventuranças, que são o painel prévio, não sei como falar, são necessárias, são isso que vamos ler agora, são ramificações, frutos das atitudes que estão aí nas bem-aventuranças que falamos hoje. Falamos de humildade, de choro, falamos de pobreza, falamos de fome e sede de justiça. Então agora vamos ver as implicâncias aquelas atitudes que temos que ter em nosso coração. Amém? Vamos Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Agora vamos ver essa frase muito. Foi dito aos antigos, não matarás. Quem falou, não matarás? Quem foi? Moisés.
Ele está mencionando a lei de Moisés, foi dito isso. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Já não é matar o problema. Agora, se irar, já estamos sujeitos a julgamento. Esse é um fundamento em nossa vida. A ira do homem não obra a justiça de Deus. Quando nós iramos, quando nós falamos mal de um irmão, quando falamos que maluco, eu sempre falo dos maluquinhos do bote, do barco, mas com carinho eu falo assim. Mas quando falamos que maluco, esse rapaz, aí fala que estaremos sujeitos a um tribunal. Quem chamar tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Como está teu coração com isso? Quando foi a última vez que ficaste nervoso, irado, iracundo? Isso não agrada a Deus. Manifesta falta de misericórdia. Manifesta falta de pacificação. E isso tem implicâncias em nossa vida. Se nós incorporamos ira em nossa prática diária, estamos destruindo nossas vidas e as vidas daqueles que moram conosco. Quando pensamos nessas atitudes que agora estamos lendo, temos que pensar em nosso círculo mais íntimo. Os que estão perto de nós. Aqueles que tocam os pontos que mais doem. Um desconhecido não vai causar muita ira em nós. Mas aquele que fica perto de nós conhece tanto a nós que pode puxar os botões piores do nosso caráter. E Jesus está falando, se você faz isso, e você se ira, você será culpável de juízo, de julgamento. E o julgamento não é só no juízo final. Julgamento é também em nossa vida o fruto das nossas relações quebradas por não saber ter misericórdia, por não ser pacificadores. Jesus, ao final, vamos ver, quando chegamos ao final do Sermão do Monte, fala que quem ouve essas palavras e as faz, será como alguém sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Se você edifica com um coração paciente, Colossenses 2 fala, vestiu-os, pois, como escolhidos de Deus, santos, amados, de entrañable misericórdia, diz em espanhol, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-vos os uns aos outros e perdonando-vos os uns aos outros. Se algum tiver uma queixa contra o outro, do jeito que Jesus perdoou vocês, do mesmo jeito fazei com os outros. Os apóstolos falavam disso. Jesus falou disso, mas os apóstolos disseram, vamos a continuar insistindo com isso.
Paulo escreve uma carta para os Coríntios e fala para eles: vocês estão cheios de dons, estão cheios de sabedoria, vocês foram escolhidos de Deus, mas são carnais. Por que são carnais? Porque tem conflitos entre vocês. A maturidade não é medida pelos dons. Os dons espirituais podem ser muitos e coexistir com um caráter imaduro, com carnalidade. Paulo fala assim: eu vou continuar dando leite para vocês. Os dons que vocês têm são muitos, mas com isso não adianta. Eu tenho um caminho mais excelente para vocês. E começa a falar do amor. O Espírito Santo não é feliz com nossa ira. Ele é contristado. O Espírito Santo é um ser que habita em nós, que pode ser ferido, pode ser contristado com nossas atitudes. E precisamos que o Espírito Santo esteja em nós feliz, saltando de alegria, para operar com liberdade em nossas vidas e trazer os frutos da vida do Espírito. O juízo, o julgamento, o tribunal principal é aquele do Espírito Santo que está em nós. Então, nós vistamos de Cristo, de paciência, de mansidão, de humildade. Amém? E agora fala assim: se pois, versículo 23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze tua oferta. Uau! Mas eu tenho uma coisa muito importante para te dar, Senhor. Eu tenho o meu louvor. Eu quero te cantar, eu quero te adorar. E o Senhor fala: não quero nada agora. Eu quero que você vá e resolva o problema que você tem com teu irmão. Não, Senhor, eu não tenho nenhum problema. Eu sou uma pessoa feliz. O problema está com ele. E ele está errado. Ele tem coisas contra mim, mas você conhece minha justiça. Eu sou uma pessoa reta, correta. Eu não falo nada mal. O problema está com ele. E o Senhor fala: não importa, vai, arruma o problema. Você tem problemas com outros, não vem para me cantar, não vem para orar. A palavra fala que os maridos que tratam asperamente as suas esposas, as orações vão ser estorvadas. Tem muita gente orando hoje no mundo e as orações não são ouvidas. Precisam orar menos e arrumar os problemas que vão deixando no caminho. Alguns têm caminhões de problemas que têm que arrumar. Se você é um deles, é melhor você parar tudo e começar a usar a linha telefônica tão preciosa que você tem e começar a ligar: ei, Ramoncinho, lembra de mim? O ano 2023, tivemos uma conversa e você não gostou. Eu pensava que estava certo, mas eu penso que você não pensa do mesmo jeito. Eu quero me reunir contigo, tomar um café, eu quero te ouvir. E o Espírito Santo começa a saltar no teu coração: esse é meu filho. Ele vai arrumar os problemas. Ele vai preferir amar ao próximo, ele vai ouvir ao próximo, ele não vai andar pela vida deixando gente marcada por todos os lados. Ele vai deixar a oferta no altar, a ofrenda no altar, e ele vai falar com todos. Se você tem 10 pessoas com essa situação, vai para as 10.
quanto antes. Você fala assim? Alguma coisa contra ti. Não fala de coisa muito séria. Pode ser que você não deu café para ele quando foi. Isso não está acontecendo comigo. Eu estou tomando mais café, já quase não posso dormir. O amor dos irmãos brasileiros e da William. Estou com os olhos abertos assim. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Uau! Que linguagem! Esse é Jesus falando, não é um maluquinho falando. É Jesus que está dizendo, fala agora. Quando você ainda está com o adversário no caminho, deixa a ofrenda no altar. Amém. Não é difícil. Queremos ser humildes? Queremos? Não há humildade sem humilhação. Infelizmente, para ser humildes, precisamos nos humilhar. Não tem outra forma, outro jeito. Precisamos fazer esse exercício contra nosso orgulho. O orgulho tem que ser matado. E se mata com humilhação. Outro jeito de humilhação é ouvir aos outros. Ouvir o que os outros têm para dizer. As críticas que os outros têm de nós. Se você quer sábio, abre mais o ouvido para os outros, especialmente aqueles que mais te conhecem. E não é só ouvir e dar um sorriso, mas é ouvir seriamente e dizer, eu vou fazer câmbios. Não é ser gentil somente, é ouvir para cambiar. Ouvir para mudar. Ouvir para mudar. Amém? Mas fala assim, sem demora. Sem demora. Hoje. Entretanto, estamos no caminho. Enquanto estamos no caminho. Amém. Vamos, verso 27, vamos avançando. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que um dos teus membros se perca e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A linguagem é bem clara, né? Não é o que nós chamamos meia tinta, se fala assim? Uma cor indefinida. É bem claro. Se nós não controlamos nossos olhos e olhamos com adultério, então vamos ir para o inferno. Jesus fala 2 vezes do inferno aqui. Fala do inferno com a ira, relacionado com a ira, e fala do inferno relacionado com a impureza sexual. É muito forte. Quem mais falou a respeito do inferno foi Jesus mesmo, em todas as Escrituras. Porque Ele não quer ninguém no inferno.
Ele quer todos nós na glória com Ele. Ele deu sua vida para nós estar com eles na glória. E naquela época, imagino que era normal só ver uma mulher passando e pensar com cobiça no coração, cobiça no coração. Mas hoje temos todo tipo de estimulantes, temos telefones, temos telas, temos todo tipo de aplicativos no telefone, no saco, no bolso. E eu sugiro, se não podemos controlar o aparelhinho, antes de tirar fora um olho, é melhor tirar fora um telefone. É mais barato, né? Ao menos vai continuar com os 2 olhos. Se Netflix, vamos voltar para Netflix. Tem um filme para você começar a olhar o que não é bom para os teus olhos. E eu não estou falando só para os varões, mas também para as mulheres, porque como pastores conhecemos o que está acontecendo também com as mulheres. Os pensamentos sexuais, sensuais, que não são de Deus, têm que ser tirados fora de nossa vida. E se não conseguimos tirar aquilo que nos traz a tentação, então temos que tirar os olhos, os ouvidos, provavelmente. Mas é melhor entrar ao reino dos céus com 3 membros menos, que não entrar e estar perdido para sempre no inferno. Jesus está falando seriamente com isso. Amém? Então, se você tem um problema com esse assunto, faz um pacto com Deus. O que vai fazer? Quem não renuncia a todo o que possui, não pode ser meu discípulo. Quem não renuncia à sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem ama pai, mãe, Netflix, PlayStation, telefone, iPad, computador mais do que a mim, não é digno de mim. É melhor entrar sem aparelhinhos para o céu, que entrar ao inferno com todos os aparelhinhos. Amém? Verso 18: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que se casa com a mulher repudiada, pelo marido, também comete adultério. Verso 31. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada, comete adultério. O que está falando aqui? Para aqueles que vão se casar. O casamento é uma vez, para sempre. Quando você casa, entra num quarto, o Senhor abriu a porta, você entrou com teu marido novinho e com tua esposa novinha, entrou aí e a porta que fez vocês entrarem já fecha e não abre nunca mais. Não tem janela, não tem saída. Casou para sempre, até a morte. Algum de vocês pode dizer: não, mas fala aqui que se algum deles tem relações sexuais fora do casamento, eu poderia recasar. Não fala isso. Não está falando isso. Está falando que se for relações sexuais ilícitas, isso seria um tema para aprofundar,
Mas eu vou ler aqui Lucas 16, Jesus mesmo falando: quem repudiar a sua mulher e se casar com outra comete adultério. E aquele que se casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, se alguém deixa sua mulher e casa com outra, o que está fazendo? Cometendo o quê? Adultério, forte. É adultério. Deixar a mulher e casar com outra é quê? Adultério. Mas o que acontece agora com a vítima do adultério, que é a mulher que foi deixada? Aquele que se casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Claramente, o adultério do marido não habilita a mulher para recasar. É bem simples, não tem muito mais. O que acontece é que naqueles dias, Maria e José podiam estar casados, e como Maria começou a estar grávida e eles ainda não estariam juntos, tinha um permisso de Moisés, onde se no processo entre a celebração do pacto e a convivência tinha infidelidade, então o casamento podia não consumar-se. Mas hoje já não tem vigência, né? Não tem. Então, quando vocês casem, olhem bem para a pessoa com quem casam. Amanhã podemos falar um pouco de como escolher um futuro esposo, uma futura esposa. As mulheres vão cortar o pescoço aos varões, vão colocar a vara bem alta, e nós faremos o mesmo com as mulheres. Mas olhem bem, porque uma vez que você casa, você está para sempre, até a vinda do Senhor ou até a morte, unido em casamento, em matrimônio. Isso é um fundamento para vocês plantarem sua vida sobre esse. A decisão não pode ser só sentimental. A decisão tem que ser uma decisão cabal, consciente, analisada, aconselhada pelos irmãos, abençoada pelos irmãos, se é possível pela família que nos rodeia, porque é para sempre. Amém? O texto de Lucas, onde é que está? Lucas 16, 18. O casamento, voltando ao tema, eu sempre que vou para lugares, eu gosto de falar de divórcio e recasamento. Mas para vocês também é importante. Para quem estão casados é importante, para quem vai casar também é importante. Eu convido a vocês a estudar esse assunto. É um assunto que hoje na igreja está muito misturado e com pouca profundidade. Com muita simpleza é analisada a unidade mais profunda que tem na raça humana, que é o matrimônio. O matrimônio é o fundamento da sociedade e da igreja. A primeira coisa que Deus faz quando faz ao homem é buscar uma auxiliadora idônea para ele, porque ele fala, não é bom que o homem esteja só. E coloca
Adão para dormir, tira a costela dele, e da costela dele ele faz a mulher, e ele olha para essa mulher por primeira vez e fala: ela é carne de minha carne, osso de meus ossos. E Deus fala assim: deixará o homem ao pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o que Deus juntou, nenhum homem separe. Na verdade, isso foi um acrescentamento de Jesus, que fala mais para frente em Mateus. Mas deixará o homem a seu pai e a sua mãe. É uma saída da família e logo se unirá à sua mulher. Isso não é união sexual. Casamento é deixar pai e mãe, número 1. Número 2, se unir à mulher. Número 3, ser uma só carne. São 3 coisas. Alguns vão viver com a mulher, mas não estão unidos. A união sexual sem pacto matrimonial não é casamento. Casamento é deixar pai e mãe se unir em pacto. E esse pacto não é um pacto íntimo, é um pacto público, reconhecido pela sociedade. Se celebra com a comunidade, não uma questão privada entre dois. É um pacto público. Amém? E finalmente, feita estas 2 coisas, então a união sexual. E quando essas 3 coisas estão juntas, ninguém pode separar eles. Quando fala a palavra se unirá à sua mulher, a palavra aí é uma união indissolúvel. É uma união tão forte que para quebrar essa união tem que morrer os dois. É como 2 madeiras que são pegadas com cola. Coladas, não tem jeito de separá-las sem quebrar. Vai ficar uma parte de uma com a outra. Ou como 2 folhas de papel com cola. Quando vai separar, as folhas de papel não tem como não rasgar. Não tem forma, não tem jeito. Então, oremos ao Senhor, para que nossa vida seja baseada nesse princípio, e todos nós que estamos aqui, sejamos fiéis ao marido e à mulher com quem casamos, sempre. Não tem saída. Inclusive, a infidelidade não será causa divina para nos divorciar. Porque temos a lei de Jesus que fala que temos que sofrer todo, perdoar todo, não buscar o próprio. Essa é a lei de Deus, a lei de Jesus. E Jesus está falando aqui: divórcio, não. Amém? Vamos com os juramentos. Aqui fala de não jurar. Jurar, você fala? Jurar. Jurar pelos céus, ou por Deus, ou por que for. Teu sim seja sim, e teu não seja não. Quando você fala a verdade, quando você faz promessas e cumpre, você não precisa de fazer muito aclaração, você fala. Não precisa esclarecer. Não precisa esclarecer. Você é confiável. Você não tem que andar dizendo: eu juro por Deus, eu juro por minha mãe, eu juro por... Nada disso. Não sei se vocês têm a prática isso aqui no Brasil, mas em Argentina é muito comum. Começam... Não sei se fazem assim.
Quando você tem que fazer tudo isso, é porque você não é confiável. Seja veraz, fala a verdade sempre, cumpre tuas promessas. Parece simples, né? Não se airar, não ter olhos pecadores, deixar tudo no altar e reconciliar com aqueles que têm alguma coisa contra nós. Muito simples, mas muitos poucos fazem. Se for verdade que o mundo é assim, que a igreja é assim, o mundo estaria olhando para a igreja e que gostaria de estar conosco. Mas antes disso fala da sal e da luz, que somos a sal e que somos a luz, e fala de que a luz ilumina os homens, e os homens veem nossas obras e glorificam a nosso Pai que está nos céus. E a veracidade, você está num trabalho, você fala para teu amigo, você fala para os pastores, fala para qualquer ceia, seja veraz, amém? Seja verdadeiro. Oh? Seja verdadeiro. Veraz, verdadeiro. Seja verdadeiro, amém. Verso 38. E vistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não vires as costas ao que deseja que lhe emprestes. Igual do que Netflix. Igual que as redes sociais. Perdoar. Ir outra milha. Essa é uma base bíblica forte nas Escrituras. Perdoar 70 vezes 7 por dia. Se alguém vem te assaltar na rua e pede tua mochila, dá a mochila. Não briga com o ladrão. Tem uma história em Salvador, Bahia. Meu pai estava pregando na rua e um rapaz tentou pegar o relógio dele. Tirou dele e saiu correndo, mas não levou o relógio. Então, meu pai saiu correndo detrás dele. E os discípulos pensaram: ele vai pegar o rapaz e brigar com ele. Mas tirou o relógio e deu para ele. Filho de Deus. Mas isto não vai só acontecer com desconhecidos na rua. Acontece em nosso dia após dia com aqueles que estão conosco. É aí onde tudo isso se faz mais difícil. Porque são quem mais nos conhecem. Isso tem que ver com o próximo. Notem que a lei de Jesus é relacional. Tem muito pouco de como fazer a obra, de quantos discípulos temos que fazer por dia ou por ano, sistemas de reuniões. Não tem nada disso aqui. O que tem é como tem que ser nosso coração com o próximo. Amém? Verso 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste.
Isso não é para que você seja uma melhor pessoa. É para que você seja filho do vosso Pai Celeste. Como sou filho do meu Pai? Antes era amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Mas aqui está falando de amar os inimigos. Amar aos inimigos. E orai pelos que os perseguem. Verso 46, porque se amardes aos que os amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Amor é amor na adversidade. Eu sempre gosto da passagem que todos conhecemos de Paulo, quando fala, eu tenho para vocês um caminho mais excelente, fala de que se eu tiver o conhecimento, ciência, palavras, e ainda tiver a habilidade de, com fé, fazer os montes se mover, e dar todo o dinheiro que a gente tem, dar para os pobres, queimar nosso corpo, mas não tiver amor, não somos nada. Isso que Paulo fala, todas essas coisas que ele fala, são as coisas que mais nos impressionam. A obra está muitas vezes basada em dons, em profecias, em línguas, em ajudas econômicas, em conhecimento, mas nada disso tem valor se eu não amo. Se eu não amo, eu não sou nada. Mas amor não é um sentimento. Amor não é sentir, oh, que bom rapaz, eu gosto dele. Tem que ver com não buscar o próprio, não ser jactancioso, não me ensorbebecer. Tem que ver com sofrer todo. Se eu tenho que sofrer todo para amar, alguém tem que ser insofrível. É uma palavra essa? Difícil de sofrer. Para que eu sepa que eu amo, alguém tem que ser difícil de amar. Alguém tem que ser difícil. Ficou claro, né? Alguém tem que ser um pouquinho mais difícil de amar para que a gente seja amoroso o suficiente e ame. O amor suporta tudo, fala. Então, alguém tem que ser insuportável. Se você não tem insuportável ao lado de você, você não sabe se ama. Você ama quando você sofre uma pessoa que está perto de você, quando essa pessoa é insuportável, você suporta. E quanto tempo? Fala para sempre. Você está pensando, essa semana, suporto até quinta-feira. E o Senhor fala, não, sempre. Quem não ama, a Bíblia fala, não é de Deus. A Bíblia fala de que sabemos que temos passado de morte à vida se amamos aos irmãos. Na verdade, a única prova bíblica de que somos de Deus é que amamos. E amar não tem outro significado que amar em adversidade. Porque se amo a quem me ama, eu não estou fazendo nada especial. Isso que Jesus está falando aqui. Se você só saúda aquele que saúda,
a você, você está fazendo o mesmo que qualquer gentil. Mas se você ama aquele que é insuportável, você tem a Cristo em você. Isso não vai sair de um coração carnal. Isso não vai acontecer com uma pessoa egocêntrica. Isso vai acontecer com uma pessoa que foi passada de morte à vida. A prova de que somos de Deus é que amamos na adversidade. Temos que olhar para isto muito de perto. O Senhor tem um chamado para nós, e é assim como eu te amei, você ame aos outros. Você considera que você era um bom candidato ou candidata para Jesus dar a vida por você? Que o Rei dos Reis viesse ao mundo e tomasse teu lugar na cruz e pagasse tua culpa na cruz e morresse por você. Você pode fazer o mesmo por outros? Seguir a Jesus é amar aos inimigos. Seguir a Jesus é dar a vida pelos amigos. Amigos maluquinhos. Quando eu falo assim, não estou falando de que os irmãos são maluquinhos. Eu estou só parodiando a mente carnal, que muitas vezes se justifica com alguma coisa errada que o irmão fez, para justificar ira, para justificar contenda, mas não é assim com Jesus. Jesus quer um povo amoroso. E se você vai casar, você vai ter muita oportunidade para exercitar esse amor. Eu vou te dizer mais. Você se vai tornar um instrumento precioso na mão de Deus para teu marido, para tua esposa. Ela também vai ter que exercitar esse exercício. Quando você se casa, você está decidindo amar. O amor da Netflix é amar uma pessoa hipotética que está num perfil de Instagram. Mas quando você entra com esse perfil para casa, é outra pessoa. E o amor de Jesus é um amor verdadeiro, que não flutua, que não depende das circunstâncias. Jesus fala, eu te amei, e você não merecia. Em isso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se os amais os uns aos outros. Assim como eu amei a vocês, do mesmo jeito, vocês amar os uns aos outros. O amor que Jesus deu para nós, para cada um de nós, é o amor que nós temos que dar para os outros. Nós não precisamos do amor dos outros, porque já temos todo o amor possível dado por Jesus. Se você está com depressão, se você está sentindo que você não vale muito, se você sente que não tem muito para dar, que os outros não veem em você uma pessoa válida para passar tempo com você, e você está triste porque ainda não consegue o carinho que você gostaria de ter, eu tenho uma resposta para você. Você já tem tudo, não precisa nada. Se você está sofrendo, é porque não tem revelação do preço que foi pagado por você. E Deus quer curar você de uma busca de amor, quando você já foi amado com amor eterno. Você e eu éramos mortos em nossos pecados, estávamos distanciados de Deus,
E Deus nos chamou e deu sua vida por nós. E nos deu vida com Cristo. E nos chamou filhos dele. E nos dá uma vida eterna. Somos ricos. Éramos pobres, mas somos ricos. Todo temos. Jesus tomou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E lavou todos os pés. Lavou todos. E agora falou assim: eu já lavei seus pés, agora se lavem vocês os pés uns aos outros. Você já não precisa ser lavado, você já teve Jesus mesmo lavando seus pés. Agora lavemos os pés uns aos outros. Deixemos de cobrar. Nossas necessidades dos outros já foram todas cobertas pelo amor de Deus manifestado por Jesus em nós. O Senhor tem um propósito glorioso para você, e é tomar uma cruz e lo seguir. Essa cruz vai mudar o teu rosto de tristeza para alegria. As pessoas mais miseráveis do planeta são os egoístas, os que querem amor dos outros e não amam. Deus tem uma cura para esse mundo ferido, triste, oscuro. E essa cura é: você já tem tudo. Agora dá. Agora ama teus inimigos. Ama aqueles que não fazem o que você quiser que eles fizerem. Ama quando tudo parece ir em contra do que você gostaria. Ama e você vai cambiar teu rosto. Você vai tornar uma menina cheia de gozo, de alegria. Você vai transformar em um menino cheio de poder, de força, porque Jesus nos encheu com seu amor. Toda vida gloriosa é fruto do transborde do amor de Cristo em nós hacia os outros. Jesus diz assim: para que sejais filhos do vosso Pai celeste. Eu quero ser filho dele. Eu quero ser filho dele. Eu quero ter olhos santos. Eu quero respeitar minhas palavras, cumprir minhas promessas. Eu quero livrar meu coração de toda ira, de toda contenda. Eu não quero andar pela vida com causas pendentes com outros que eu não arrumo. Mas sobre todas as coisas, eu quero amar como Jesus me amou. Eu estou aprendendo, ainda tenho muito para andar, mas eu quero isso. Porque Dani já tem tudo o necessário. E não mereço nada do que eu tenho. Jesus deu por graça, sem que eu merecia. Do mesmo jeito com você, amém? Senhor amado, nós queremos ser um instrumento de amor, de santidade, de honra a teu nome, na integridade do nosso coração. Queremos ser limpos em nosso caminhar, em nosso andar. Queremos ser felizes porque somos humildes, porque choramos, porque somos misericordiosos, porque somos mansos, porque temos fome e sede de justiça, ambição de fazer tua vontade. Ainda queremos sofrer por tua causa, queremos participar com Jesus em seus padecimentos e em sua morte. Estas palavras que estamos ouvindo, Pai, são tão diferentes da nossa natureza, mas nos faz caminhar nelas, nos faz caminhar nesse fundamento, para que nossa vida, cada um de nós que estamos aqui, seja uma vida não como os gentios, não como os fariseus, uma vida cheia de tua presença. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, amém.